Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do InovaCast, o podcast educacional da Faculdade Senac de Cascavel. Esse é o nosso segundo episódio e seguimos gravando direto da Estação de Inovação Hub One, esse espaço incrível aqui da Fundetec, né, que é parceiraça quando o assunto é educação, tecnologia e inovação aqui na região de Cascavel. Nosso agradecimento à Fundetec e ao Hub One por apoiarem o projeto e ajudarem a conectar estudantes, profissionais e empresas de tecnologia, fortalecendo cada vez mais o ecossistema local. Então ajeite o seu fone, porque o papo de hoje é muito importante, e eu sou o Érico e esse é o InovaCast. Bom, hoje o papo é especial. Vamos conversar com o psicólogo Elton Fernando, especialista em psicologia clínica, para falar de um tema super importante, o Janeiro Branco, né? A campanha que nos convida a olhar com mais cuidado para a saúde mental. Bom, Elton, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Oi. Seja bem-vindo, né? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Tudo bem. Antes de começar a fazer as perguntas, eu queria saber quem é o Elton. Fale de você. Vamos lá então. Antes de mais nada, é um privilégio estar aqui conversando contigo, sobretudo a respeito dessa temática que eu admiro, gosto e milito tanto, né, em relação à saúde mental, enfim, à informação. E o Elton é um psicólogo formado na cidade de Cascavel, especialista em psicologia clínica, como você bem disse. Também estou finalizando aí meu mestrado em formação humana pela Universidade Estadual do Paraná. E discuto muito sobre essas temáticas que nos levam a pensar mais sobre a nossa condição enquanto sujeito que convive com outros sujeitos. No meio desse caminho todo, trabalho no Senac também, sou professor de Senac há 11 anos. Pouco tempo, né? ainda ontem. E dentro da instituição tenho o privilégio aí de transitar nas mais diversas áreas e poder conversar e difundir um pouco mais desse conhecimento. Legal. Quando a gente fala em Janeiro Branco, o tema é muito amplo, né? Sim. Só que, como o nosso podcast aqui é inovação, Faculdade de Tecnologia Senac de Cascavel, a gente vai falar do Janeiro Branco falando de profissionais de tecnologia, profissionais de informática, né? Então, a minha primeira pergunta para você, Elton, é o seguinte: quais são os sinais no comportamento ou nas emoções que indicam que um profissional de tecnologia pode estar mentalmente sobrecarregado e precisando de ajuda? Quais são esses primeiros sinais? O que o CEO, o chefe de equipe, o tech lead, ele pode observar nos seus colaboradores que fala assim: tenho que prestar atenção nessa pessoa? Muito boa pergunta, Érico. Eu penso que quando o assunto é fazer a identificação do que está destoando, né, do que nós consideramos como um viés de normalidade, é interessante a gente pensar nos extremos, né? Por exemplo, muita euforia, baixa euforia. Muita animação, baixa animação. Sabe aquela pessoa que antes ela era concentrada, ela entregava, né, o profissional ele conseguia desenvolver o que era solicitado, o que era pedido, e de repente acontece uma baixa significativa nessas entregas. Esses pontos, né, seja ou muito lá em cima ou muito lá embaixo, é um ponto que deve ser olhado, deve ser assistido, sobretudo porque quando nós falamos de profissionais que trabalham na área da tecnologia, que trabalham imersos a essa realidade de entregas, a performance ela é muito cobrada. Sim, com certeza. Os prazos são curtos. E nessa dinâmica desse prazo curto e nessa dinâmica do timeline mesmo bem reduzido, isso pode fazer com que exista sofrimento, e esse sofrimento ele pode se escancarar na produtividade que porventura pode diminuir, ou de repente o profissional começa a entregar muito mais e você fala, pera, mas essa nem era uma demanda para agora. Sim. Por que a ansiedade gente não... demais. Exato. Quando os extremos começam a se apresentar de maneira muito delineada, esse é um ponto importante para que a gente comece a olhar com ainda mais atenção. Legal, isso é muito importante, né? E aí é o seguinte, essa pressão por resultados rápidos, né? Porque é o que você acabou de falar. Acho que hoje, com o mundo da tecnologia, tudo é muito imediato, né? Sim. Eu preciso de uma demanda para quando? É para agora, é para ontem. O fato de estar sempre conectado
acaba afetando a saúde mental de quem trabalha com tecnologia e de que forma isso pode aparecer no dia a dia? Muita conexão, muita tela, isso também pode ser uma característica de que o comportamento da pessoa está tendenciando para algum desvio, alguma alteração na parte psicológica? Com certeza, Érico. Vamos pensar que tudo que é demais faz mal, né? Pode prejudicar. E quando nós falamos de performance, isso também pode comprometer a nossa saúde, né? Isso vale tanto para o profissional da área da tecnologia como para todos os profissionais, né? Mas se nós pensarmos nesse grupo recortado, em que o prazo é agora, a entrega é daqui a pouco, ou no máximo amanhã, essa cobrança externa somada a uma cobrança interna pode fazer com que haja um rebaixamento importante no profissional. E a exposição na tela, de repente, trabalhando em home office, não interagindo com outras pessoas, não tendo tempo, né, entre uma atividade e outra para que a gente possa relaxar, tomar um pouco de luz do sol mesmo, descomprimir toda essa pressão, todo esse cortisol que é jogado no nosso corpo, pode resultar em um adoecimento psíquico em algumas situações. Por isso a importância de nos assistirmos e entender qual é o nosso limite. O que a gente percebe muito na clínica? Aquela pessoa que ela tem o seu horário para trabalhar, então vamos pensar ali num cenário ideal, 6, 8 horas por dia de jornada de trabalho. Mas quando ele cumpre as 8 horas de jornada, ou ainda menos, 6 horas de jornada de trabalho, ainda assim, depois de deslogar, continua trabalhando mentalmente. Sim. E esse trabalho que não para na hora que você sai da sua atividade, te desgasta. Porque daí você não consegue nem ser 100% pai ou 100% mãe, você não consegue descomprimir e de repente conviver com os amigos, ou seja, estar para além do trabalho. Você acaba se tornando o seu trabalho. E isso é muito perigoso, quando eu não consigo deslogar. E esse ponto, né, de não conseguir descansar, de não conseguir parar de pensar naquele assunto, de repente, que é a entrega, pode, no longo prazo, no médio também, comprometer a saúde psicológica de quem está imerso. E no caso dos nisso. profissionais de tecnologia, Welton, já é uma característica de ser muito introvertido. Sentar ali no computador e querer fazer lá o seu trabalho sem muita conversa. Claro que isso não é uma regra, mas a grande maioria dos profissionais de tecnologia tem esse perfil de ser mais quietos, né? De gostarem de se concentrar realmente no seu trabalho. E aí entra o que você falou, né? Não desliga, né? E assim, uma coisa importante, né? Quando a gente pensa em perfil, né? Ou ainda traço de personalidade, claro, né? Existem aí questões, quando nós falamos de seres humanos, que fogem um pouco da regra estabelecida, né, nesse papo, por exemplo, né? Que é a maioria. Mas sim, de fato, quando nós observamos na grande massa dos profissionais, até mesmo pela via da concentração, pela via da entrega, essa postura mais introvertida, por vezes, é bastante observada. Não que seja uma regra, mas comumente é observada. Sim. Mas a gente não pode desconsiderar que nós somos seres sociais. Nós precisamos de troca, nós precisamos do outro, nós precisamos desse desconectar. E quando eu me fundo com essa tela e sou a pessoa que existe apenas a partir da tela, isso é muito perigoso. Sim. Porque daí eu vou perdendo a minha individualidade. O que eu gosto de fazer, por exemplo, quando eu não estou na frente desse computador? Sim. O que eu gosto de fazer quando eu não tenho uma entrega para amanhã? Quem que sou eu para além do meu trabalho, que também é um elemento importante na minha constituição de sujeito, mas que não é só. Né? Essa discussão, infelizmente, ela é pouco realizada, seja nas universidades, seja nos cursos, né, de graduação, seja na vida. E, infelizmente, nós não somos letrados emocionalmente. Sim. E cair nesse limbo de se perder, às vezes em meio às nossas demandas, é muito perigoso. Eu acho que um fator perigoso, na minha opinião, e eu queria a sua opinião também, é que o pessoal do TI já trabalhava muito em home office, né? Porque isso é bem comum, inclusive, trabalhando para outros países. Com o advento do Covid-19, isso aumentou
muito. Significativamente. Inclusive para outras profissões. Sim. Mas quando terminou o Covid, estava tudo tranquilo, o pessoal voltou a trabalhar presencialmente, a galera do TI aumentou o trabalho em home office. Estar em home office é um fator que pode aumentar esse risco ou não? Estar em casa é melhor, eu estou no meu ambiente, estou no que eu gosto, minha família de repente, ou a minha casa, gosto de estar em casa. Na sua opinião, isso pode ser um fator que pode elevar a esse risco ou é um fator que não é tão importante assim? Bom, eu acredito que quando nós vamos falar sobre saúde, todos os fatores são importantes, né? É importante, isso é verdade. Analisar demoradamente cada um dos aspectos. Né? Voltando ao que eu trouxe lá no início, precisamos prestar atenção nos extremos. Por exemplo, eu estou em home office, mas eu consigo, saindo desse home office, socializar. Eu consigo, saindo desse home office, desligar o meu computador e ir para a vida. Na hora do intervalo, fazer o intervalo. Fazer o intervalo, exatamente. Maravilhoso. Agora, quando eu estou em home office no trabalho e vivo um home office na vida, né, me autorizando essa analogia aqui, aí isso pode ser perigoso. Né? Sobretudo porque se a gente se tranca do mundo, a gente acaba perdendo esse trato, esse traquejo, né? Nós precisamos do outro. E um ponto interessante que tu trouxe, e que eu acredito que vale destacar, é que muitos profissionais estão no home office, mas muitas empresas entenderam a importância de pontualmente trazer esses profissionais para dentro da empresa. Porque daqui a pouco... essa troca, né? Exato, daqui a pouco eu trabalho há, sei lá, 5 anos em uma instituição, se a gente pegar aí, né, desde o início da pandemia, o seu fim agora, que nós, né, graças a Deus... Não conheço meu colega de trabalho. Se livramos disso. Exato, eu não conheço meu colega de trabalho, eu não sei quem ele é, eu não consigo trocar. Essa socialização, como você falou, é importantíssima, né, cara? Exato, porque, querendo ou não, eu descubro muito de mim no contato com o outro. Né? E a gente vai estabelecendo esses contratos mesmo, né? O que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, o que eu posso entregar, o que eu não posso, qual que é o meu limite. E isso a gente vai aprender no contato com o outro. Agora, Elton, eu quero que você nos dê uma explicação aí dentro da psicologia. Vamos lá, então, perigoso, vamos lá. Não, para você vai ser bem tranquilo. É uma palavra que a gente ouve muito, mas poucas pessoas entendem o que ela significa e como o tratamento, o que ela ocasiona para as pessoas, que é o tal do burnout. Sim. É assim que se fala mesmo? Burnout, né? Burnout, vai depender ali da interpretação. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é isso, como ele ocorre e com os profissionais de saúde. É uma tendência maior, menor? Explica pra gente. Vamos lá então. Via de regra, quando nós pensamos em transtornos psicológicos de modo geral, muitos apresentam características específicas. Né? A ansiedade, a depressão, o transtorno de ansiedade generalizado, que vai destoar um pouco da ansiedade clássica. Enfim, existem caixas que nós, ao olharmos, conseguimos categorizar de uma maneira mais direta. Quando nós olhamos para o burnout ou para o burnout, como você trouxe anteriormente, essa é uma condição de adoecimento única e exclusivamente advinda da atividade laboral. Vamos lá. Em retrospecto ao que conversamos até aqui. A pessoa que tem uma meta de entrega, mas ela acaba se cobrando mais ainda para entregar mais resultado ainda, ela vai, no óbvio, se sobrecarregar. A pessoa que não consegue desligar, a pessoa que começa a pensar no final de semana nas entregas que ela tem que fazer na próxima semana. A competição. A própria competição, a própria cobrança interna, a falta, metas. A meta, a falta de uma gestão humanizada que por vezes acaba também reprimindo, comprimindo o profissional, meio que quase que apagando a subjetividade desse sujeito, fazendo com que ele se torne um resultado e não uma pessoa e não um sujeito, pode ocasionar em um quadro de burnout. Que vai acontecer o quê? Um embotamento afetivo, uma
uma possibilidade de despersonalização, ou seja, por que eu estou fazendo isso? Quem que sou eu aqui? Qual que é o propósito disso? Em alguns casos, uma aversão ao ambiente de trabalho, crises importantes no que diz respeito a pensar em ir trabalhar, pensar em entregar resultados. Pode ter quadros ansiosos, episódios deprimidos, ou seja, é uma mesclagem de muitos sintomas, mas ancorado em um lugar da vida, e esse lugar é o lugar do trabalho. Então o que a gente pode fazer para amenizar isso? Entender quais são os nossos limites, e entender que diferente de um computador, não somos uma máquina, porque até mesmo uma máquina vence. Né? A gente precisa recarregar ela, a gente precisa colocar ela na tomada, um notebook, enfim, para ele recarregar a bateria. E nós não somos diferentes. Mas infelizmente, por não sermos letrados emocionalmente, por sermos cobrados por entrega, muitas vezes nós caímos nesse lugar perigoso de se perder de quem somos. E quando o burnout vem, aí o trabalho ele vai ter que ser intensificado para dentro e não para fora. Então, o burnout ele é relacionado com a atividade laboral? Única e exclusivamente com o trabalho. Entendi. Então, por exemplo, eu em casa, se eu não trabalho, se eu sou, de repente, um aposentado ou sou uma pessoa que não tem uma profissão, né? Eu não posso ter burnout. Olha, vamos lá. Interessante essa coisa de estar em casa. Quando nós falamos de trabalho, a gente está falando dessa parte laboral em que eu entrego a minha mão de obra para ganhar meu dinheiro e eu preciso bater metas. Então, sim, quando eu não estou fazendo um trabalho no qual eu sou registrado, no qual eu tenho entregas, eu posso desenvolver outras questões. Eu posso desenvolver uma ansiedade, eu posso desenvolver uma depressão, ou questões correlatas a isso que eu estou trazendo em paralelo a esses dois diagnósticos. O burnout, ele pode acontecer em casa. Por exemplo, trabalhando em home office para uma empresa. Porque aí está exercendo uma atividade. Exato, é quase uma pegadinha. Então, em casa eu não vou entrar em burnout? Não, pode ser que eu isso é uma dúvida muito interessante para nós que não somos profissionais da saúde. Porque quando a gente pensa em burnout, eu penso que qualquer pessoa pode ter burnout, mas tem que ter relacionado à atividade ao trabalho. E o burnout, ele pode evoluir para uma depressão? Pode. E a gente vai ter episódios mais deprimidos, episódios ansiosos, em quadros mais agravados, quadros até mesmo de pânico em algumas situações. Não é uma regra, mas pode acontecer. Né? Uma coisa que é importante que eu destaque aqui como uma nota de rodapé é que também com o advento da tecnologia que transforma a nossa vida positivamente, ela também tem ali, às vezes, um ponto que é frágil. Por exemplo, quando trabalhamos em casa, o nosso telefone toca, qualquer momento a gente se sente responsável a responder. O e-mail, quando o nosso e-mail está atrelado a um computador que está na nossa casa, sobretudo trabalhando em home office, estamos predispostos a abrir ali e entrar em contato com aquilo. E isso pode ocasionar, sim, um desgaste ao longo do tempo. Tá. E agora a minha outra pergunta é o seguinte: e o tratamento? Eu vou no TikTok, no YouTube, no ChatGPT. Fala isso para um psicólogo chegar a arrepiar. Né? Mas é importante, Welton, por quê? Porque as pessoas estão fazendo isso. Eu fiz em tom de brincadeira, mas é uma coisa séria. Muito séria. As pessoas estão indo no ChatGPT como se ele fosse um psicólogo. E assim, vamos voltar lá, né? Eu trouxe anteriormente, nós somos seres sociais. Sim. É por isso que eu brinco dizendo, chega a arrepiar. Por quê? Porque nós arrepiamos, a máquina não. Nós olhamos para o outro e pela via da empatia, pela via aí do neurônio espelho, eu reconheço no outro algo que é um pouco meu, e ali nós fazemos uma troca, e de repente eu sou suporte para o outro, e o outro me ampara, e juntos conseguimos sair desse lugar que é um lugar de sofrimento de repente. O TikTok, o Instagram, ou outras redes sociais, elas são muito, as redes são muito interessantes para entretenimento, para informação, pode sim me auxiliar a conhecer conteúdos que até então eu não conhecia, mas jamais serão suficientes para fazer um tratamento ou até mesmo para fazer um diagnóstico. São boas para você identificar um bom profissional. Conhecer e pesquisar, sim, né? Pesquisar. Porque assim,
a rede social ela vai abarcar ali um universo de profissionais. Se são bons, aí a gente vai precisar fazer essa peneira. Né? Então, assim, buscar um diagnóstico no Google, buscar um diagnóstico em uma inteligência artificial é um perigo, Sim. porque existem muitas nuances que a inteligência artificial não vai pegar porque Sim. ela não é um ser humano. E ela pode falhar, assim como nós também falhamos, Exatamente. Mas que no contato com o outro e nessa investigação mais demorada, nós minimizamos esse problema que às vezes a rede social acaba nem olhando. Legal. E assim, outra coisa que a gente já está caminhando para o final aqui da nossa conversa, mas assim, quais são as estratégias práticas, né, que tanto individuais ou organizacionais que podem ser adotadas para promover a saúde mentais? E claro, a gente está falando aqui de profissionais de tecnologia, vale para todos, mas especificamente para profissionais de tecnologia, alinhando produtividade e bem-estar. Bom, vamos lá. Vamos pensar primeiro na instituição. Eu penso que uma instituição humanizada ela é extremamente importante. Ela levar em consideração que existe um colaborador, um funcionário, e que este precisa ser tratado como um ser humano é o primeiro passo. Né? Entender quais são as metas ou ainda, né, os objetivos que nós precisamos cumprir dentro daquele tempo, estudar se aqueles objetivos, se aquelas metas são realizáveis, se existe um período, se é possível ter um período maior para que essa entrega seja feita, isso é bastante importante. É importante também trabalhar com uma política de valorização da saúde mental, que infelizmente é muito negligenciada em muitas instituições. Nós, evidentemente, estamos passando por um processo de transformação nesse cenário, mas ainda existe muito a ser feito. É bonito falar, é bonito discutir, Sim. mas na prática, infelizmente, nós vemos que muitas instituições não praticam um lugar saudável para se trabalhar. Então, penso que, institucionalmente falando, olhar para o funcionário lembrando que ele é um ser humano e incentivando a busca pela saúde mental, a busca por ajuda. E quanto melhor ele estiver mentalmente, melhor ele vai produzir para a empresa. Exato, né? Porque a produtividade ela é saudável, Sim. ela nos dá sentido na vida, né? É a função do trabalho. Mas quando isso passa a ser disfuncional e eu passo a sofrer para entregar algo, aí complica, não né? é interessante. E para o sujeito que trabalha sobretudo nesse cenário de tecnologia, às vezes em home office, às vezes não, enfim, independentemente do cenário, eu penso que o primeiro ponto é entender qual é o seu limite. Qual que é o seu limite de produtividade para o dia, qual que é o seu limite de produtividade para a semana, qual é o seu limite enquanto profissional mesmo, porque às vezes nós vamos esbarrar em limites. Estabelecer momentos de pausa e de desconexão das redes, entender que quando... É claro que isso é um baita de um exercício. Falar é muito mais simples do que o exercício do dia a dia. Né? Mas agora eu terminei a minha atividade. Vou sair, né, do meu posto de profissional para me tornar pai, para ir para minha família, para ir para os meus amigos. E amanhã eu retomo isso. Sim. Fazer esse processo de deslocamento é importante. E claro, né? A hora que você sair da empresa, uma atividade física ou de manhã, ou no final da tarde também é importantíssimo. Extremamente. Né? E por isso que é importante a gente entender qual é o lugar em que cada coisa na nossa vida ocupa, porque daqui a pouco eu secundarizo o que é importante e acabo não fazendo. Então, alimentação saudável, sono adequado, higiene de sono, se você puder fazer uma prática, né, esportiva, ir para academia, enfim, isso, relacionamento, estar com pessoas, tudo isso é muito importante para que a gente minimize as possibilidades de um adoecimento psicológico. Legal. Nossa, o papo aqui, se a gente for, vai ficar aqui a tarde toda, viu, Elton? Porque tá muito legal essas suas informações. É muito importante a gente trazer um profissional para passar, para nos trazer esse conhecimento, explicar. Inclusive, como você falou aqui de burnout, né? Eu não sabia exatamente o que era. A gente veio falar muito, mas não sabia. E como eu, muitas pessoas também não saberiam. Então esse papo está muito legal. E agora eu quero o seguinte: como é que eu encontro
o psicólogo Elton, passa aí suas redes sociais, as pessoas que gostaram aqui da nossa conversa e querem te procurar para uma consulta, para uma avaliação, ou simplesmente ali seguir você nas suas redes sociais, porque eu sei que lá tem muitas dicas, né, não só sobre saúde mental, mas dentro da psicologia, né, bem ampla. Né? De maneira geral, exato. Bom, quem tiver interesse em continuar essa conversa nas redes sociais comigo, é @welton com W, Giroto com 2 T's. Legal. Ok? Eu vou ficar muito feliz em poder continuar essa conversa. Legal. Elton, o microfone é seu para você se despedir aqui do nosso podcast. Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade, obrigado pelo convite, obrigado pela valorização dessa temática que, infelizmente, às vezes ela não é tratada com o respeito que Sim. deveria, e que a gente possa, né, que a gente possa conversar, que possamos conversar sobre isso mais e mais, sem o tabu de falar sobre saúde mental, né? Com aquela leveza que a gente fala, por exemplo, do time que a gente torce, das viagens que a gente vai fazer, porque quem cuida de si também cuida das pessoas que estão em volta. E eu achei isso muito legal que você falou lá no início, prestar atenção em quem está do seu lado, né? Um simples detalhe que você prestou atenção, que mudou um pouquinho o seu colega, alguém da família, isso já é importante para que você identifique um possível problema mental que vai se agravar muito se você não der bola para aquilo, né? O Jung, que é um teórico que eu gosto bastante, para finalizar, diz que tudo que a gente resiste, persiste. Então, às vezes, pedir ajuda não é fraqueza, é amor próprio. Né? E se a gente ama quem está do nosso lado, é importante cuidar da gente para que a gente possa viver ainda mais tempo e saudável, evidentemente, do lado dessas pessoas. Beleza. Bom, pessoal, então a gente encerra aqui mais um episódio do nosso InovaCast. Agradecemos você que nos acompanhou e mais uma vez reforçamos nosso agradecimento à Fundetec e à Estação de Inovação Hub One, onde esse episódio aqui foi gravado, essa conversa bacana aqui com o Elton, né? É uma honra contar com parceiros que apoiam iniciativas educacionais e ajudam a impulsionar experiências práticas e inovadoras para os nossos estudantes, aqui principalmente da Faculdade Senac de Cascavel, né? Continue acompanhando nossos conteúdos, compartilhe esse episódio e nos siga nas redes sociais. Eu sou o Érico e nos vemos no próximo episódio. Grande abraço!